Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. E aula passada eu corrigi aqueles exercícios ali com vocês, né? Corrigi aquela do Enem e tal. Tá? Fiz os exercícios sobre o termo geral com vocês, né? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui, ó. Quero falar sobre isso aqui, ó. Tá? Eu quero falar com vocês sobre isso aqui. Eu tô espelhando o meu vídeo aqui. Daqui a pouco ele entra. Para vocês está parecendo normal, né? Não tem problema. Tá. O que é isso aqui? O que é essa tal de interpolação, cara? O que é essa tal de interpolação? Bom dia, Luiz Carlos. O que é essa tal de interpolação? Interpolação é um nome, né, complicado. Bom dia, Paloma. Uhum. Interpolação é o seguinte, ó. Eu já vou explicar por meio de um exemplo. Ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma PA, tá? E eu sei que eu tenho esse termo aqui, ó. Tá, vou dar um exemplo simples para a gente já entender rápido. Eu tenho, por exemplo, essa PA aqui. Tá ok? E eu quero saber quais são esses três termos aqui, ó. Bom, se isso aqui é uma PA, eu tenho aqui 2, aqui 8 e aqui 10. Por exemplo, desses dois termos aqui, ó, eu tiro que a razão é igual a 2. Então, obviamente, né? Eu sei que aqui é 4, aqui é 6. Ah, aqui eu errei, cara, desculpa. Aqui é 10. E aqui é 12. Desculpa. Tá, mas daqui para cá eu sei que aqui é 2 a razão, então aqui no meio é 4, 6 e 8. Concorda comigo? Então, essa ação de colocar esses números aqui no meio, tá? Essa ação de descobrir e colocar esses números aqui no meio da PA é o que eu chamo de interpolação, tá? Estou interpolando, eles até usam uma linguagem assim bonita, tu tá interpolando meios aritméticos, né? Nada mais é do que descobrir esses termos do meio aqui da PA, tá bom? Por exemplo, ele dá...
Eu vou dar esse mesmo exemplo do livro aqui. Ó. Eu vou dar esse mesmo exemplo do livro. Ele dá assim, ó. Ele dá assim, ó, 35. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 173. Tá? Tá, vamos dizer que aqui é a letra A, aqui é a letra B. Ele dá essa aqui, cara. Tá? Ele dá essa aqui e diz que isso aqui é uma PA. Ele diz que isso aqui é uma PA. Se isso aqui é uma PA, quem são esses caras aqui do meio? E agora? Tá? Também não é muito difícil de descobrir, cara. Também não é muito difícil de descobrir. Tá? Por quê? Porque como é que eu sei esses caras aqui do meio? Bom, eu sei que o A1 é igual a 35 e o A2, 3, 4, 5, 6, 7, o A7 é igual a 173. Só que pela fórmula do termo geral, o A7, vocês vão concordar comigo que ele é o A1 mais quantas razões? Mais 6 razões, né, cara? O A7 é o A1 mais 6 vezes a razão. Ok? Aí como é que fica o A7, que é 173? Ele tem que ser igual ao A1, que é 35, mais 6 vezes a razão. Pronto. Agora só sobrou o R para eu descobrir. 173 menos 35 é igual a 6R. Tá? Vamos passar aqui para cima. 173 menos 35, quanto é que dá? 173 menos 35. Quanto é que dá isso aqui? Aqui dá 6, aqui dá 13, menos 5 dá 8. 6 menos 3 dá 3 e 1 aqui. Então dá 138, cara. Tá, deixa eu apagar aqui, porque só fez a conta para descobrir. Ele dá 138, então. Pronto. 138. Ó. 138 é igual a 6R. Então o R, isso aqui implica então que o R é igual a quanto? 138 dividido por 6. 138 dividido por 6 dá 2. Aqui dá 12. Sobra 1 e 8 aqui. E aqui 3. 3 vezes 6, 18. Então o R é 23, cara. E sabendo a razão, cara, e sabendo a razão, eu consigo colocar os caras aqui no meio, ó. Por quê? Porque se o A1 é 35, ó, A1 igual a 35, implica que o A2
é igual a 35 mais quanto? Mais a razão, mais 23, cara. Que dá 58. Aqui dá 58. Ó, então esse aqui é 58, tá? E A2 igual a 58 implica que o A3 é 58 mais a razão de novo, mais 23, cara. Que dá quanto? 70. Dá 70 mais 11, 81. O A3 é 81 aqui, ó. Então, A3 igual a 81 implica que o A4 vai ser 81 mais o 23, que é a razão de novo. Cada vez que eu pulo de um para o outro, eu tenho que somar razão. Isso aqui dá 104. É 104. Então, aqui vai 104. A4 igual a 104 implica que o A5 é 104 mais 23, que dá 127, tá? Dá 127. Está muito apertado, não dá para entender. Dá 127, cara. Então aqui é 127. A5 igual a 127 implica que o A6 é 127 mais 23 de novo. 140, 150. Que é 150, então. Tá? Dá uma copiada aí. Dá uma copiada aí. Então é isso. Eu consigo, pela fórmula do termo geral, eu consigo encontrar a razão e com a razão eu vou descobrindo os outros termos. E tá aqui, ó, o ato de colocar esses números corretamente, né? Aqui a gente chama de interpolação aritmética. Aritmética porque eu estou colocando os termos aqui de uma progressão aritmética. Se fosse interpolação geométrica, seria colocar os termos aqui de uma progressão geométrica. Que a gente vai ver isso também esse ano, tá ok? Então, interpolação nada mais é do que eu descobrir os termos de dentro aqui do meio da PA, tá bom? Fiz um exemplo. Aqui a razão deu positiva, né? Podia ter sido uma razão positiva, podia ter sido uma razão fracionária, né? Se eu quer ver outro exemplo, letra C aqui. Ó, vamos supor que eu tenho essa aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa aqui, ó. Ó, vamos supor que eu tenha essa PA aqui. Eu afirmo que isso aqui é uma PA. E aí te pergunto o seguinte, quem são os caras que vão aqui no meio? Dá para fazer a mesma coisa que a gente fez ali, né? Se eu tenho, por exemplo, essa aqui, ó. Se isso aqui é uma PA,
Ó. Tá? Eu faço a mesma coisa, ó. Faço a mesma coisa que na outra. Eu sei que o A1 é igual a 1 meio, e o A2, A3, A4 e o A5 é igual a 5 meios. Bom, mas pela fórmula do termo geral eu sei que o A5 é igual ao A1 mais 4 razões, cara. Então é só substituir A5, que é 5 meios, igual a A1, que é 1 meio, mais 4 razões. Então, 5 meios menos 1 meio igual a 4R. Ó, vindo para cá. Vindo para cá, 5 meios menos 1 meio dá 4 meios, que é 2. Tá? Se tu fizer essa subtração de frações aqui, tu vai ver que a resposta vai dar 2. É igual a 4R. Ou seja, o R é igual a 2 sobre 4. Esse 4 passa dividindo. Então, R igual a 1 meio. Tá? Assim eu descubro R, que é 1 meio. Tá? Deixa eu voltar aqui que não tinha pego, né? Ó. O A5 é o A1 mais 4 razões. O A5 é 5 meios, o A1 é 1 meio, mais 4R. Então, 5 meios menos 1 meio daqui tem que dar 4R. Eu passei esse menos 1 meio para lá, subtraindo. 5 meios menos 1 meio são 4 meios. 4 meios é 2. Está aqui igual a 4R. Então, R é 2 sobre 4, R igual a 1 meio. Então, se a razão é 1 meio e aqui o primeiro termo é 1 meio, então daqui para cá eu somo 1 meio, dá 1. Daqui para cá eu somo 1 meio, dá 3 meios. Daqui para cá eu somo 1 meio, tá? Isso aqui dá 2. E daqui para cá eu somo 1 meio, dá bem certinho 5 meios. Então, por exemplo, a razão pode ser fracionária, né? Tá? Dei um exemplo rapidinho aí, em que a razão pode ser fracionária. Tá ok? Então, isso é interpolação, cara. É colocar os termos no meio. É achar os termos no meio. E a gente acha como? Pela fórmula do termo geral. Tá? A razão pode ser fracionária, pode ser inteira. Tá? E assim a gente coloca os termos ali. Assim tá um pouco melhor. Um outro tipo de exemplo que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Que sempre cai também nessas coisas de progressão aritmética, é assim, ó. Sobre essa parte de interpolação ainda, é assim, ó. Um outro tipo de exemplo
Tá, até eu vou fazer isso aqui uma vez só, cara, porque eu nunca vi, tá? Eu nunca vi isso cair na URGS, mas eu vou fazer um aqui, pelo menos uma vez eu vou fazer. Que ele diz assim, ó. Ele diz que tem 3 números numa PA crescente, então 3 números, vou botar outro exemplo aqui, ó. Tá? 3 números. 3 números numa PA crescente. Três números numa PA crescente. Aí diz que a soma deles é igual a 15 e o produto é 105. Tá? Tá? Um tipo de exemplo que eu ainda vou fazer nessa parte de interpolação com vocês é esse aqui. Ó. Tenho 3 números formando uma progressão aritmética crescente. A soma desses números é 15 e o produto é 105. E agora como é que eu descubro esses números? Tá? Eu tenho 3 números. Ó. Eu tenho 3 números. Eles formam uma PA, ou seja, daqui para cá eu somo a razão e daqui para cá eu também somo a mesma razão, né? E diz que a soma dos três é 15 e a multiplicação dos três é 105, cara. Como é que eu faço para descobrir esses números? Eu faço assim, ó. Olha como é que eu faço, presta atenção, porque essa questão em si, ela não cai muito, mas o jeito como eu vou resolver é importante, tá? O jeito como eu vou resolver essa questão é importante. Sempre quando ele te der, sempre quando o autor da questão lá te der 3 números em PA, tá? 3 números em progressão aritmética, tu vai sempre fazer o seguinte, ó. Tu vai chamar o do meio de x, tá? O do meio tu vai chamar de x. O da frente tu vai chamar de x mais r, porque daqui para cá eu somo a razão, né? Tá? E o de trás tu vai chamar de x menos r. Porque se daqui para cá eu somar a razão e dar só x, quer dizer que o anterior era x menos r, né? Tá? Isso aqui é importante. Por isso que eu vou fazer esse exemplo. Sempre quando ele te der 3 números em PA, o primeiro tu chama de x menos r, o do meio de x e o terceiro de x mais r. Por quê? Nesse caso, porque a soma deles, ó, diz que a soma é 15. Né? Só que quem é a soma aqui? A soma aqui é x menos r mais x mais r. E isso aqui dá igual a quanto? Esse r morre com esse. A soma fica 3x, cara. A soma fica 3x. Tá? Só que a soma deles aqui tá dizendo que é quanto? É 15, cara. Então fica 15 igual a 3x. Ó. X igual a 5. Pronto. Então aqui no meio é 5. Já descobri o cara do meio. Falta descobrir quem só agora? A razão, né? Falta descobrir a razão. Tá? E aí a razão eu vou usar o produto.
para descobrir a razão, eu vou usar o produto, cara. Tá? O que vai ser o produto desses três números? Vai ser x, que multiplica x menos r, vezes x mais r. Só que o x eu já sei que é 5, cara. O x eu já sei que vale 5. Então, o que vai ficar? Vai ficar 5 que multiplica 5 menos r vezes 5 mais r. Tá? Então, isso aqui implica, ou melhor, isso aqui vai ser igual a quê? 5 que multiplica quem? Quando eu tenho o produto da soma pela diferença, vocês devem lembrar que isso aqui dá esse ao quadrado menos esse ao quadrado, né? Ou se vocês não se lembram, é só fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Tá? Se tu não lembra disso, tá? Até posso fazer aqui. Fica 5R mais 25. Aí aqui menos 5R menos R ao quadrado. Fica assim. E isso aqui, esse 5R vai embora com esse 5R. Fica 5 que multiplica 25 menos R ao quadrado. Fica assim. Tá? E ele diz que isso aqui, que é o produto dos três, né? Ele diz que isso aqui, ó, isso aqui implica então que 5 que multiplica 25 menos R ao quadrado é igual a 105, cara. Que é o produto dos três. Então isso aqui implica que 25, vou fazer embaixo aqui. Ó, isso aqui implica, cara, que 25 menos o R ao quadrado é igual a 105 dividido por 5. Ou seja, 25 menos R ao quadrado é igual a quanto? 105 por 5 dá 21? Dá 21, tá? Dá 21. 105 dividido por 5. Esse 5 que está multiplicando, ele passou dividindo aqui. Tá? E aí, então, eu tenho assim, ó, 25 menos 21, passo esse 21 para lá e passo esse R para cá. É igual a R ao quadrado. 25 menos 21 dá 4. É igual a R
ao quadrado, cara. Tá? E isso aqui implica, cara, que o R é igual a 2 positivo. Ah, mas 2 negativo também satisfaz isso aqui. 2 negativo também satisfaz, satisfaz. Só que essa PA é o quê? É crescente, então daqui para cá não vai subtrair 2, né? Porque senão ia diminuir o número. Aqui eu não estou subtraindo, essa PA é crescente, daqui para cá tem que dar um número maior, né? Então eu só posso estar somando 2. Tá? Eu só posso estar somando 2. Tá? Então agora eu já sei. Aqui é 7 e aqui é 3. Né? 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Pronto. Tá? Então isso aqui, ó, cara, isso aqui é importante, ó. Tá? Toda vez que tu tiver uma PA com 3 números, com 3 termos, melhor dizendo, assim fica melhor de enxergar. Toda vez que tu tiver uma PA com 3 termos, o do meio vai ser X, o maior deles vai ser X mais R e o primeiro termo vai ser X menos R, cara. Porque aí na hora de somar os R se cortam, ó, na hora de somar os R se cortam, e aí eu fico só já acho X direto. E na hora da multiplicação, ó, eu tendo o X na mão, só me sobra o R para descobrir, ó. Só me sobra o R. E aí tá feito. E aí eu descubro quem são os outros termos. Tá? Que também é uma espécie de interpolação. Eu preciso descobrir esse e esse, né? Eu primeiro descubro do meio e depois descubro das pontas sabendo o R. Tá? Eu descubro das pontas sabendo o R. Tá? E aí assim tem alguns exercícios já pra gente fazer. Tá? Já vou deixar para vocês fazerem e depois na nossa aula gravada eu vou fazer a correção deles. Tá? Agora, tá? Agora acaba de copiar aí, dá uma respirada, que agora a gente vai para outra parte. Essa aqui eu disse que eu ia falar, né? Que não ia ser demorado, apesar de fazer aqui com calma, é uma parte mais rápida, né, de ser feita. Tá? Já falei para vocês o que eu tinha que falar sobre interpolação. Então agora a gente vai para a fórmula da soma dos termos, tá? E é aí que as questões da URGS residem, tá? Na verdade, as questões da URGS elas consistem em misturar as duas coisas, tanto a fórmula da soma quanto a do termo geral, tá? Então tu copia aí pra gente fazer. Tá? Agora que tu já copiou, vamos para a próxima parte aí. Que é a soma dos termos, cara. Ó.
Vamos lá, soma dos termos. Tá? A soma dos termos de uma PA. Pô, ainda não voltou ao normal. Meu vídeo ainda não. Estranho. Tomara que não dê problema na hora da. Tomara que não dê problema na hora da edição. Ó. Como é que eu faço para saber a soma dos termos? Por exemplo, se eu tenho essa PA aqui, ó. Se eu tenho essa PA aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Eu vou pegar essa PA aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 até o 1000. Tá? Pego essa PA aqui. Eu te pergunto, tá? Isso aqui tem uma PA. Aqui eu sei que tem 500 termos, né? Obviamente. Nessa PA aqui eu sei que tem 500 termos. Tá? Porque a razão é 2 aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10. A razão é 2 e vai até o 1000. Então é metade deles, né? São 500 termos. Só que agora se eu quiser saber o seguinte, ó. Eu quero saber, por exemplo, quanto é que dá essa soma aqui, ó. Eu quero saber quanto é que dá essa soma aqui, ó. 2 mais 4 mais 6. Ou seja, eu pego e somo todos esses termos da PA. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14 mais... e assim vou indo. Vocês já devem ter percebido que deve ser uma tarefa ingrata fazer isso aqui, assim, um por um, né? Etapa por etapa. Mas, com o raciocínio que a gente vai desenvolver aqui, com a fórmula que a gente vai chegar, isso aqui não vai ser uma tarefa difícil de fazer. Tá bom? Isso aqui não será uma tarefa difícil de fazer. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Tá. Para descobrir como é que a gente faz para somar esses termos aqui, vale a pena a gente dar... Ó, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui... Ó, eu vou deixar isso aqui em stand-by, tá? Vou deixar isso aqui paradinho e quero fazer uma experiência com vocês, ó. Vamos botar assim, ó, experiência. Ó. Olha a experiência que eu vou fazer contigo, cara. Olha a experiência que eu vou fazer contigo. A minha PA é essa aqui, né? É 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Até chegar no 1000. Ou seja, aqui eu tenho 994, 996, 998. Não seriam esses os 4 últimos termos da PA?
né? Minha PA. Esses são os 4 primeiros, e aí eu vou somando todos, vou passando por todos até esses aqui são os 4 últimos, tá bom? Só que olha aqui, ó, olha a experiência que eu vou te mostrar, que a gente vai fazer. Tu concorda comigo, ó? Me responde uma coisa, ou melhor, tu concorda comigo que esse mais esse dá... Deixa eu até fazer mais para baixo aqui. Deixa eu fazer mais para baixo. Concorda comigo que esse cara mais esse dá 1002? Só que se eu fizer esse cara aqui, ó, se eu fizer esse cara mais esse, ó, aqui eu somei o primeiro com o último, deu 1002. Agora eu peguei o segundo com o penúltimo. Tu concorda comigo que dá 1002 de novo? Se eu pegar o segundo com o penúltimo, ó, somei esses dois, agora somei esses dois, agora somei esses dois, deu 1002 de novo. Se eu somar esses dois aqui, ó, que é o terceiro com o antepenúltimo, adivinha? Se eu somar esse aqui com esse, que é o quarto com o um para trás do antepenúltimo, também vai dar vai dar 1002, cara. E se eu ir fazendo isso, opa, deixa eu ver assim, ó. Se eu ir fazendo isso, ó, esse com esse, aí esse com esse com esse com esse, quanto mais, se eu ir fazendo isso com todos os termos do meio, vai dar sempre a mesma coisa, porque o que aumenta desse lado diminui nesse. Ó, daqui para cá diminuiu 2, daqui para cá aumentou 2. Então essa diferença vai ser sempre compensada. Ou seja, o resultado da nossa experiência, cara, é que numa PA, qual é? Deixa eu falar daqui. O resultado da nossa experiência é que numa PA, toda vez que eu somo os termos das pontas, primeiro com o último, aí faço o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e vou vindo assim para o centro dela, a soma dá sempre a mesma. Primeiro com o último, segundo com o antepenúltimo, terceiro, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, dá sempre a mesma coisa, tá? Tá? Ou seja, olha aqui, ó, deixa eu botar a conclusão da nossa experiência. Deixa eu botar a conclusão da nossa experiência aqui. Deixa eu botar a conclusão da nossa experiência aqui, cara.
Quer que eu faça outro exemplo aqui? Antes de eu botar a conclusão, dá para fazer outro exemplo aqui, ó. Ainda dentro da nossa experiência, dá para fazer outro exemplo. Ó, dá para fazer assim, ó. 2, 7, 12, 17. Vamos botar aqui vamos botar 17, 22, 27, 32, dá pra botar mais um ainda aqui no cantinho. 37. Ó, esse. Tá, isso aqui é uma PA de razão 5, né, cara? Ó, aqui é mais 5, mais 5 e assim por diante. Então aqui eu tenho uma PA de razão 5. Tá? Só que se eu fizer a mesma experiência, ó, se eu fizer 32, se eu fizer 2 mais 37, aqui dá 39, cara. Se eu fizer 7 mais 32, ó, peguei o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, também vai dar, segundo com o penúltimo, também vai dar 39. Se eu fizer o terceiro com o antepenúltimo, 27 mais 12, também dá 39. E se eu fizer esse cara mais esse, né, o quarto com o antepenúltimo, por assim dizer, né, também dá 30 aí. Então toda vez que eu vou somando das pontas, assim, ó, chegando no meio, a soma é sempre a mesma. A soma é sempre a mesma. Então agora eu posso botar, eu fiz 2 exemplos aí, eu posso botar a conclusão da minha experiência. A conclusão é a seguinte, ó. O primeiro termo mais o último é sempre igual ao segundo termo mais o penúltimo, n menos 1, né? Um antes do n, é sempre igual, ó, é sempre igual ao A3 mais o antepenúltimo, n menos 2, né? E assim por diante. Então essa é a minha conclusão. Essa aqui é a minha conclusão, cara. Ou seja, sempre que eu somo os das pontas, a soma vai dar sempre a mesma, ó. A soma vai dar sempre a mesma. Não interessa quanto dá essa soma. O que interessa é que ela é, para todos que eu pego nas pontas, ó, vai dando sempre a mesma coisa, tá? E por que isso é importante? Isso é importante porque é esse raciocínio aqui, ó, que vai me dar a fórmula da soma dos termos. É esse raciocínio aqui que vai me dar a fórmula da soma dos termos, cara. Tá? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu vou ter que apagar agora. Agora eu vou ter que apagar. Já fiz a minha experiência aqui. Já fiz a minha experiência aqui. Tá? Já entendemos a conclusão, né? Essa soma é sempre igual a essa. Vindo das pontas para o meio, a soma é sempre a mesma. E agora, ó, agora eu vou apagar aqui.
Eu vou apagar ali. Tá, agora vamos dar um jeito, então, com esse raciocínio na mão, né? Vamos dar um jeito de deduzir uma fórmula para a soma dos termos. Olha aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever a soma dos termos de duas maneiras, tá? Eu vou escrever a soma dos termos assim primeiro, ó. A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 2 mais AN menos 1 mais AN. Ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 até o antepenúltimo, AN menos 2, penúltimo AN menos 1, último AN. E vou escrever essa soma assim, ó. Tá? Escrevi a mesma soma do A1 até o AN e do AN até o A1. Escrevi a mesma soma. Tanto faz, né? 1 mais 2 ou 2 mais 1 é tudo a mesma coisa. Então, somar do AN para frente é a mesma coisa que somar do A1 para frente. Tá na mesma. Os dois são a mesma soma. Só que olha o que eu vou fazer agora, cara. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou somar tudo. Olha o que eu vou fazer aqui, cara. Eu vou somar tudo. O que vai acontecer? S mais S dá 2S. Duas vezes a soma. Aqui, ó, o que vai dar? Aqui, o que vai dar desse lado? Bom, vai dar esse mais esse mais esse mais esse mais esse, até aqui o final. Vai dar A1 mais AN mais A2 mais AN menos 1. Ó, esse com esse com esse. Mais esse com esse. A3 mais AN menos 2.
mais, né, vou somando todos assim, até chegar nesses três últimos, que é o quê? A n menos 2 mais A3, mais esse com esse, a n menos 1 mais A2, mais a n mais A1. Dá isso aqui, cara. Tá? Eu escrevi a fórmula, fiz aquela experiência contigo, né? A gente entendeu que eu ir somando os das pontas, né, que são equidistantes ali, a soma dá sempre a mesma, tá? Deixamos isso quieto ali de lado. Agora fizemos aqui a fórmula da soma. Ó, a soma é isso aqui, né? Eu pegar os termos e somar. Escrevi na ordem normal e escrevi na ordem inversa, os termos dá na mesma, né? E somei tudo. Aí o que deu aqui, ó? Deu o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim foi indo. Até repetir aqui, ó. A n com a 1 de novo, até, tá? Só que pelo que a gente viu antes, cara, pelo que a gente acabou de ver, esse aqui é o primeiro com o último. Repito, né? Esse aqui é o segundo com o penúltimo. Então, essa soma aqui, ó, isso aqui, ó, cara, isso aqui é exatamente, ó, se eu tenho um A1, A2, A3, né? Se eu estou fazendo isso aqui, ó, até o AN menos 2, AN menos 1 e AN, né? Vou pegar todos os termos da minha PA, o que está acontecendo aqui, ó, é exatamente o que eu tinha feito com vocês aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó, esse com esse com esse com esse, e assim por diante, né? Só que essa soma aqui, ó, é sempre a mesma. A 1 com a n é a mesma coisa que a 2 com a n menos 1, é a mesma coisa que a 3 com a n menos 2, é sempre a mesma essas somas. Ó, que é o que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, essa soma aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a todas as do meio, que é finalmente igual a essa, igual a essa, igual a essa. Ó, aqui eu fiz ficar bem certinho, ó, os das pontas uns com os outros, que nem eu fazia antes ali. Então, quer dizer, então agora o que eu vou fazer? Ó, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, 2S é igual a quê? Todas essas somas aqui, na verdade, são iguais a essa aqui, ó. Né? Todas as somas aqui, pegando do meio, ó, todas elas são iguais a essa aqui, ó, dos dois da ponta, ó. Todas elas vão dar a mesma coisa aqui no meio, ó, todas elas. Então eu vou escrever tudo em função desse aqui, ó, que tem desse aqui que é os da ponta. Tá? Vou escrever tudo em função do A1 mais AN. Por quê? Porque tudo isso aqui é igual, né? Isso é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, é igual a todos. Porque são os das pontas ali, ó. Só que agora eu te pergunto quantos desses aqui tem aqui no meio, ó. Ó. Tem quantos? Tem 1, 2, 3. Foi daqui que a gente foi tirando essas somas, né? 4, 5, 6, 7, 8, até n menos 2, n menos 1 e n.
Então eu tenho quantas somas dessas aqui? 1, 2, 3, até N. Vou desenhar maior esse N. Eu tenho essas parcelas aqui, ó. Elas saíram de somar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E eu tenho, obviamente, aqui é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até. Então eu tenho N vezes, já que, e todas elas são iguais, cara. Todas elas eu já te mostrei que são iguais. Então eu tenho, ó, essa soma aqui, ó, é N vezes essa aqui. Deixa eu escrever mais para cá. Essa soma aqui de baixo, ó, todas essas parcelas aqui, na verdade são N vezes, é N vezes essa aqui, ó. É N vezes essa aqui, ó. E daí, então, eu chego na fórmula, cara. Eu chego que a soma dos N termos, né? Vou botar um Nzinho aqui, ó. A soma dos N termos, ó. A soma dos N termos, aí eu chego na fórmula, ó. A soma dos N termos é eu pegar o A1, somar com o AN, multiplicar por N e dividir por 2, cara. Tá? Ah, ficou subindo a ladeira aqui. Deixa eu só reescrever. Tá? É só passar esse 2 dividindo que eu chego na fórmula. Fica assim, ó. Tá? E essa aqui tu tem que saber. Essa aqui tu tens de saber. Tá? Ó. Essa aqui tu tens de saber. Tá? Essa tu tens de saber, cara. Tá? Repetindo. Repetindo pela segunda ou terceira vez, né? Ó, eu escrevi do A1 ao AN na ordem normal, eu escrevi de trás para frente. E somei tudo. Aqui deu 2S, e aqui deu esse mais esse mais esse mais esse mais esse, tá? Até chegar no N. Tá aqui, ó. Ó, esse mais esse tá aqui, esse mais esse tá aqui, esse mais esse tá aqui. E vou indo assim até chegar nos três últimos, né? Esse com esse tá aqui, esse mais esse tá aqui, esse mais esse tá aqui. Só que pelo que eu já tinha mostrado para vocês naquela experiência, o primeiro com o último dá a mesma coisa que o segundo com o penúltimo, que o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual ao próximo, próximo, até os três últimos, que é igual a isso, isso e isso. Então, já que todos esses caras são iguais, na verdade, já que todos eles são iguais e eu tenho N parcelas dessa, tá aqui, ó, uma, duas, três, tal, até N desses caras, então é a mesma coisa, ó, isso aqui tudo é a mesma coisa que N vezes essa aqui, a primeira. Né? Eu tenho N delas aqui, então e todas são iguais, então é N vezes a primeira. Então é só passar esse 2 dividindo que eu chego na fórmula da soma dos termos. E agora sim, ó. Tá? Portanto, tá? Então eu vou botar assim, ó. Portanto,
Portanto, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais até chegar no 1000, o que vai dar? Isso aqui vai dar o A1, que é 2, mais o AN, que é 1000, vezes o número de termos, tem quantos aqui? Tem 500, né? Dividido por 2. Isso é que vai dar a soma. Pronto, é só resolver isso aqui que a gente acha a soma. Tá? Quanto é que dá isso aqui? S é igual a 1002. O 1002 é aquele que eu tinha achado antes. 500 dividido por 2 dá 250. Tá? Dá 1002 vezes 250. Sei lá quanto é que dá isso, mas dá para fazer tranquilamente no braço. Tá? Dá 1002 vezes 250. Pronto. Uma coisa que parecia impossível de fazer no braço, com essa fórmula, a gente resolve rapidamente. É só fazer 1002 vezes 250. Ou faz 1002 vezes 25, bota um zero do lado. Tá? Porque sempre que eu quero somar os termos de uma PA, o que eu faço? Somo o primeiro com o último, multiplico pelo número de termos da PA por esse N e divido por 2, cara. Pronto. É sempre assim. É sempre assim. Tá? Deixa eu ver, 9,25. Agora vamos fazer alguns exemplos, cara. Vamos fazer alguns exemplos. Questãozinha, tá. Vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu fazer um outro exemplo simples aqui. Deixa eu fazer um outro exemplo simples e depois vamos fazer um difícil. Tá? Tem uma questão aqui na página 13 de vocês, aí do livro 2, né, obviamente. A questão 29, tá? Questão 29 é importantíssima, por exemplo. Questão 29, tu tem que saber fazer. Questão 29, todas do mesmo tipo, né? Tu tem que saber fazer, cara. Tá, mas vamos fazer uma outra simples primeiro. Vou fazer primeiro uma outra simples. Ó, tá chegando mensagem. Tá, a gente termina a que horas mesmo? Tu acha que eu sei? É algo em torno de 10 horas, né? A gente começou 8h10, né? A gente começou 8h10, 9 horas. 9 horas deu, então, o primeiro período. 9h50, certo? E 9h50, né? Na verdade, a gente vai até 9h55, porque eu comecei, eram 8h15, né? Tá? Vocês têm alguma aula colada nessa? Agora, às 10 horas, vocês têm aula? Química. Só química. Oi? Química. Ah, vocês têm química, então tem que terminar no horário. Tá. Tá, são vocês que têm aula de química. Tá, agora acho que eu não vou mais esquecer. Eu sei que tinha uma turma que tinha aula de química depois da minha, mas não lembrava que era vocês. Tá, então o primeiro ano é que tem química depois, então não dá pra... Tá, então 10 para as 10 eu vou terminar, não se preocupe. Vamos fazer um exemplo simples aí, tô deixando para tu copiar essa parte aqui. Vamos fazer um exemplo simples ainda e depois vamos fazer um mais robusto aí.
fazer um exemplo mais... Tá? Eu vou fazer mais uma aula ainda, pelo menos um pedaço de mais uma aula, fazendo umas questões mais difíceis dessas de progressão aritmética, tá? E depois a gente... Aí depois a gente passa para o próximo assunto, que é a função quadrática. Então, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa PA aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa PA aqui, ó. 1, 4, 1, 4, 7, 10, 13, sei lá. 13, 16, 19, 22, 25. Vou dar só mais um exemplo de aplicação direta da fórmula, tá? Quem seria a soma desses termos? Bom, olhando para essa sequência, eu vejo que é uma PA de razão 3, ó. Que eu somo 3, daqui para cá eu somo 3, daqui para cá eu somo 3, e assim por diante. Tá? Isso aqui é uma PA de razão 3. Então, a soma desses termos, eu não preciso ficar somando 1 mais 4, né? Eu não preciso ficar nessa vida aqui de 1 mais 4 dá 5, mais 7 dá 12, mais 10 dá 22, mais 13 dá não sei quanto. Calma, não precisa fazer tudo isso. É só fazer assim, ó. A soma, deixa eu silenciar aqui que eu não posso, tá? A soma, cara, desses termos aqui vai ser isso aqui, ó. Vai ser o primeiro, que é 1, mais o último, que é 25, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes o número de termos, que é 9, dividido por 2, cara. Pronto. Tá? Isso aqui vai dar 26 vezes 9 sobre 2. Tá? Que dá igual a quanto? Aqui dá 13. 26 por 2 dá 13. Dá igual a 13 vezes 9. Que dá 130 menos 13. Tá? Que dá 117, né? Que dá 120, 130. Tá? Então, só aplicando a fórmula diretamente aqui, ó, fazendo de cabeça, eu já chego que a soma desses caras dá 117. Tá ok? Agora, eu não sei se eu já faço essa com vocês, cara. Eu vou pegar uma da URGS aqui, cara. Eu vou pegar uma da URGS aqui. Tá? Eu vou pegar uma da URGS aqui pra gente fazer junto. Pra ficar de exemplo, e aí eu já deixo o tema. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar, eu vou deixar a 29, aquela do livro ali para tu treinar em casa. Deixa eu ver aqui, cara. Uma da URGS. Pra gente encerrar aí com chave de ouro a nossa prova. Vamos ver a de 2020 aí. Vamos ver a desse ano. Ver o que caiu esse ano de progressão aritmética. Senão a gente pega dos anos anteriores, mas vamos ver o que caiu esse ano. URGS 2020. Vejamos. Será que não caiu, cara? Será que pela primeira vez na vida não caiu progressão aritmética? Não pode. Ah, não, tá aqui. Considere o padrão de construção.
Deixa eu ver. Na etapa N. Ó, 245. Deixa eu ver se essa aqui envolve soma. Pior é que não tem. Pior é que a desse ano não envolve não envolve a soma, cara. Pior é que a desse ano não envolve a fórmula da soma. A desse ano não envolve a fórmula da soma. Vamos ver a do ano passado, então. Vamos ver a do ano passado, cara. A desse ano não envolve fórmula da soma. Até vou botar de exercício depois para vocês. A desse ano, 2020, não envolve fórmula da soma, cara. Que milagre. Que milagre. Vamos ver a prova do ano passado. Aqui temos uns minutos aí. Olha aqui, ó. URGS 2019, cara, uma questão fácil. Ó, URGS 2019. Questão 32. Ó. Questão 32. Ele dizia assim, ó. Ele botava assim, ó, 1 igual a 1 ao quadrado. Desculpa. 1 mais 3 igual a 3 ao quadrado. Tá? 1 mais 3 mais 5 igual a 3. Aqui, desculpa, cara, aqui era 2 ao quadrado, aqui é 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 4 ao quadrado. E aí ele perguntava assim, ó. Então a soma de todos os números ímpares menores do que 100, ou seja, todos os ímpares menores do que 100, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais até quanto? Ó, até mais 99, né, cara? Ó, ele quer saber isso aqui. Tá, eu tô pegando aqui já a prova de 2018, porque essa também é fácil. Tá. Tá, isso aqui foi o URGS 2019. Ele botou assim, essa tabela. Essa aqui, ó. Ó, a soma do primeiro ímpar é 1 ao quadrado, a soma dos dois primeiros ímpares é 2 ao quadrado, a soma dos três primeiros ímpares é 3 ao quadrado, a soma dos quatro primeiros ímpares é 4 ao quadrado. Então a soma de todos esses aqui vai dar quanto? Essa aqui tu não precisava nem usar a fórmula de soma, né, cara? Essa aqui, por exemplo, tem quantos caras aqui? Concorda comigo? Tu concorda comigo que tem 50 caras aqui? Ó, aqui tem um só, aqui tem dois, aqui tem três, ó. Aqui tem 4. Bom, então aqui tem 50, vai dar isso aqui.
vai dar isso aqui. E aí eu nem lembro, deixa eu ver aqui que letra é. Deixa eu ver a letra aqui. 2019. Letra C. Ó. Letra C. 50 ao quadrado. Porque tem 50 termos aqui, cara. Se tu quisesse usar a fórmula, bom, dá para usar, ó. Dá 1 mais 99, a soma, então. Dá para usar a fórmula. 1 mais 99. Tem quantos termos aqui? Vezes 50 dividido por 2. 1 mais 99 é 100. Vezes 50 sobre 2. Só que esse 100 morre com esse 2, fica 50. Ó. Então tá aqui, ó, 50 vezes 50. Que é 50 ao quadrado. Tá? Porque aqui ele dá essa... Aqui eu já botei direto que era 50 ao quadrado, porque olha aqui, ó. Os 2 primeiros, 2 ao quadrado. Os 3 primeiros, 3 ao quadrado. Os 4 primeiros, 4 ao quadrado. Bom, então os 50 primeiros, 50 ao quadrado. Mas se tu quisesse usar a fórmula, tá aqui, ó. Isso aqui é uma PA de razão 2, né? Ó, mais 2, mais 2, mais 2. E eu quero saber a soma dos termos. Bom, a soma dos termos está aqui, ó. Primeiro com o último, vezes o número de termos, que obviamente tem 50 aqui, dividido por 2. Tá? Uma questão facílima, ó. URGS 2019, cara. Tá? Para quem acha impossível passar na URGS, tá aí, ó. URGS 2019. Tá ok? Tá? Deixa eu ver se tem outra aqui interessante para a gente fazer. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão? Como tu descobriu o número de termos, sir? Só pra... Eu peguei meio mal. Aqui o que acontece é o seguinte, cara. Aqui o que acontece é o seguinte. Eu tô indo assim, ó. 1, 3, 5, 7. Eu tô deixando quais de fora? 2, 4, 6, 8, 10. Eu tô pegando só os ímpares e tô deixando os pares, né? Então dá bem certinho metade do 0 ao 100, né? Dá metade. Olha, peguei. Tá? Dá bem certinho a metade, né? Eu tô deixando os pares de fora, tô pegando os ímpares. Então é metade do 100. Tá? Deixa eu ver de 2018, cara. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é 2018. Deixa eu ver o que caiu em 2018 de... Ó. Tá, vamos fazer uma última aqui. URGS 2018. URGS 2018. Vamos pegar o URGS 2018, então.
URGS 2018, ele diz assim, ó. Uma escola de ensino médio tem 231 estudantes. Para uma atividade festiva, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: um estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda, 3 estudantes na terceira, 4 estudantes na quarta e assim por diante, tá? E assim por diante. O número de filas formadas por esses estudantes, ó, eu tenho 231 alunos. E ele quer saber quantas filas eu consigo formar assim, cara. Tá? Tá? Ele quer saber quantas filas eu consigo formar assim. Tá ok? Com 231 estudantes. E agora, cara? E agora, como é que eu resolvo isso? Tá? Então, eu tenho A1 igual a 1, A2 igual a 2, né? A3 igual a 3, A4 igual a 4 e assim por diante, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir quantas fileiras vai ter? Eu tenho um na primeira fila, 2 na segunda, 3 na terceira. O problema é que eu não sei nem quantas filas vai ter e também não sei quantos vai ter na última, né? Esse que é o problema. Eu sei que o total é 231. Ó, o que eu sei, é isso aqui, ó, que A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais um AN, que é o número de pessoas na última fileira, se eu somar tudo, vai dar o 231. Isso eu sei. Só que eu não sei quantos eu vou somar e não sei quanto vale esse último. São duas coisas que eu não sei. Só que aqui a gente tem duas fórmulas, né? Agora a gente tem duas fórmulas. A gente tem a fórmula do AN e a fórmula da soma. A soma de todos eu sei que tem que dar 231, ou seja, ó, 231 tem que ser o A1, que é 1, mais o AN, que eu não sei, dividido por 2 e vezes o número de termos que eu também não sei. Só que, por outro lado, o AN, ele é o A1, que é 1, mais N menos 1 razões. Quanto é que é a razão aqui? 1, 2, 3, 4. A razão é 1 mesmo, né? Vezes 1, então. E olha aqui, ó, o que formou. Ó, formei um sisteminha de equações, ó. Então agora, por exemplo, por substituição, eu resolvo isso aqui. Ó. Uma coisa que parecia estranha, porque eu não tenho nem o número de fileiras e nem a quantidade de gente na última. Eu boto nas duas fórmulas, ó. Eu boto nas duas fórmulas e resolvo.
Agora eu só resolvo ali, cara. Ó, dessa de baixo aqui, eu tiro que a N, ó, esse 1 morre com esse, né? 1 menos 1 dá 0. Então a N é o próprio N. Então onde tiver N, ou onde tiver a N na outra, na de cima, eu boto N. Vai ficar assim, ó, 231 igual a 1 mais a N é N, né? Esse AN aqui é o próprio N, já descobri, tá aqui. Vezes N dividido por 2, cara. Passa esse 2 para lá, fica 462 igual, ó, N mais N ao quadrado. Então fica N ao quadrado mais N menos 462 igual a 0. E aí eu resolvo a Bhaskara. E descubro o total, tá? Resolvo a Bhaskara e descubro o total. Tá? Eu vou deixar isso aqui de exercício para tu fazer, tá? Porque já tá na hora da tua aula de química. Tá bom, pessoal? Até mais então.